paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Gustavo. Eu quero compartilhar com você uma palavra para encorajar você, para trazer à tua mente uma perspectiva de como Deus age na sua vida e como as ações de Deus envolvem a sua vida e trazem a você sempre uma oportunidade de crescer na graça, no conhecimento e na experiência com Deus em Cristo Jesus. E o texto que eu separei para a nossa reflexão hoje se encontra no capítulo 41 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E a partir do verso 25, eu quero ler o finalzinho, o desfecho dessa história e vou te explicar com um pouquinho de tranquilidade o contexto dessa história, para que haja uma aplicação poderosa no teu coração e que você seja encorajado hoje a viver uma experiência extraordinária com o Senhor. Amém? Então, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiram após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis aí 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-lo. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nas 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e aguardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Certamente você já ouviu esse texto, já ouviu pregações nesse texto, e uma das expressões desse texto entrou no ditado popular, períodos de vacas gordas e período de vacas magras. Muitas pessoas, quando vivem momentos bons em suas vidas, assim distinguem seu momento. Estou vivendo o período das vacas gordas. Outras pessoas, quando passam por grandes aflições, por grande escassez nos seus recursos, dizem: passamos por um período de vacas magras. De onde vem isso? Gênesis capítulo 41, o sonho de Faraó. Lembre-se, José era um jovem que estava preso, depois de ter passado por um momento difícil na sua vida, e na cadeia ele interpreta o sonho de um copeiro. E esse copeiro sai, assim como José havia interpretado o seu sonho, e volta ao seu trabalho servindo no palácio de Faraó. Então, um dia, Faraó tem um sonho. O sonho de Faraó começa da seguinte maneira, registrada lá no verso 2 do capítulo 41. Um dia estava de pé diante do rio Nilo, e eis que surgiram 7 vacas gordas, vacas bonitas, que pastavam em todo o carriçal. E do mesmo lugar, eis que surgiam vacas magras, feias, disformes, e devoravam as vacas gordas. E depois, 7 espigas surgiram de um mesmo caule, e eram espigas boas, gordas, com muitos bons frutos. E ao mesmo tempo, no mesmo lugar surgiam 7 espigas mirradas, cretadas pelos ventos orientais, pequenas, péssimas para o consumo, talvez impróprias para o consumo. E essas 7 espigas devoravam as 7 espigas boas. E diz o texto, diz a palavra de Deus, que esse sonho perturba o espírito de Faraó. E ele fica sem saber o que estava acontecendo, e ele então traz diante de si
todos os magos do Egito e nenhum deles, nenhum sábio, foi capaz de interpretar esse sonho. Naquele momento, se lembrou o copeiro que na cadeia havia um jovem hebreu que interpretava sonhos. Então ele logo fez vir José diante de Faraó e Deus deu uma oportunidade para aquele homem que estava preso de maneira injusta, vivendo uma vida miserável de maneira injusta. Ele dá uma oportunidade. Faraó traz esse homem diante dele e lhe conta o sonho. Sabe, talvez dizer que vacas gordas e vacas magras são períodos que nós vivemos na nossa vida não seja nenhuma novidade. Você sabe disso. Talvez você já tenha vivido momentos bons na sua vida, talvez você tenha vivido momentos ruins na sua vida. Agora, esse texto não foi escrito tão somente para nos dizer que a vida é feita de bons momentos ou de mais momentos, né? Então eu quero olhar para esse texto com você, eu quero trazer uma interpretação, uma aplicação, eu quero fazer um mergulho um pouco mais profundo, ainda que breve, nesse programa e convidar você a olhar verdades, tesouros que estão aplicados aqui nessa palavra. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você se encontra lá no verso 2, se você tiver uma Bíblia com você aí, é importante para você perceber. Eu quero que você veja de onde vieram tanto as vacas gordas como as vacas magras. Faraó era egípcio. O Egito era um país politeísta. E um dos deuses mais importantes do Egito era o rio Nilo. Ele era considerado o rio da fertilidade. E esse rio, ele tinha como função irrigar todo o plantio e também dar água para que desse vida aos pastos, de onde comeriam os animais, as vacas, e de onde beberiam elas também. Entenda que a agropecuária era a base estrutural, a coluna mais importante de sustento do mundo antigo. Digamos que até o período medieval, até a Revolução Industrial, a agropecuária foi a coluna de estrutura de toda a economia e sociedade do mundo antigo. Se o rio secasse, os milhos não brotariam, a agricultura não aconteceria e os bois e os gados morreriam de sede e de fome. Então entenda como que os egípcios olhavam para esse rio e entendiam que ele tinha uma função vital, a ponto de chamarem esse rio de Deus. Eles não conheciam um Deus único, eles não conheciam o monoteísmo de Israel, eles não conheciam a cultura do Deus Todo-Poderoso, de Yahvé, de Jeová, eles não conheciam. Então eles não podiam conceber a possibilidade de aplicar a um só Deus tanto poder, assim como faziam os hebreus, assim como nós cristãos cremos em um só Deus. Então Deus se apresenta como Nilo para ele. Uma forma de dizer, do mesmo lugar que vem as vacas gordas, vem as vacas magras. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, nesse programa, é que a mesma mão que traz bons momentos para você é a mão que traz momentos difíceis para você. Talvez o que eu estou dizendo aqui possa colidir frontalmente com o que você crê, mesmo dentro do cristianismo. Por quê? Porque nessa fé contemporânea, nessa fé moderna que nós vivemos, Cristo não está no centro da nossa fé. Deus não está no centro da nossa fé. Infelizmente, nós estamos no centro da fé. Há um antropocentrismo na nossa religião, ou seja, o homem no centro. Então tudo é para nós, tudo é para o homem. Então conceber que Deus possa dar algo ruim para mim é impensável nessa teologia moderna. E talvez você seja uma pessoa que não compreenda isso, talvez você tenha aprendido que tudo que é ruim que acontece na tua vida venha de Satanás, venha do diabo ou venha daquilo que você julga mal, porque de Deus só vem coisa boa, né? É interessante porque tudo que Satanás ofereceu para Jesus no deserto era bom e tudo que ele estava passando no deserto era ruim, e quem levou Jesus até o deserto foi o Espírito Santo de Deus. E ali ele rejeitou
as coisas boas que vinham de Satanás, você precisa começar a repensar algumas coisas na sua vida. Quando José vai interpretar o sonho de Faraó, ele diz: Faraó, o teu sonho é um só. Deus estabeleceu tanto as vacas como o milho. E é Deus quem traz tanto as vacas gordas como as vacas magras. A mão que traz o tempo bom é a mesma mão que traz o tempo ruim na sua vida. Por que isso? Por que essa realidade então? E talvez você me diga, então, pastor, me explica por que um Deus de amor traz um momento ruim para a minha vida. Sabe por que Deus não chamou você, Deus não escolheu você, Deus não morreu na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, por você, para que você fosse uma pessoa rica, para que você fosse uma pessoa que vivesse em conforto, para que você tivesse um carro bom, para que você tivesse um emprego bom, uma posição boa na sociedade. Jesus morreu para você para que você vivesse no céu com Ele, para que você se tornasse uma pessoa segundo o coração dEle. E eu quero te dizer uma coisa: tempos de vacas gordas não provam a fé de ninguém. Pessoas que vivem no conforto, pessoas que vivem na abundância, eu quero deixar bem claro aqui, antes de mais nada, não tem problema nenhum viver no conforto. Não tem problema nenhum viver na abundância. Mas a tua fé nunca será provada no conforto. A tua fé nunca será provada no momento que você não tem necessidade de nada. Você só vai saber se você é crente quando na tua escassez, quando na tua crise, quando na tua dor, você permanecer fiel a Deus. Foi exatamente isso que Satanás usou como argumento para dizer para Deus: Jó te serve de balde. Está dizendo que Jó é bom? É bom porque ele tem tudo. Tira tudo dele, para ver se ele continua te servindo, para ver se ele continua crendo em você. E Deus disse: então vai lá, tira tudo que ele tem, toca na saúde dele, só não tira a vida dele. Eu te dou autorização. Satanás não pode tocar na sua vida se ele não tiver autorização do Senhor. Então Satanás foi e tocou na vida de Jó. E o que aconteceu? O que acontece é que Satanás foi envergonhado, vencido, porque um homem fiel ao Senhor permaneceu fiel ao seu Senhor, tanto no tempo bom como no tempo mau. E o que acontece na vida de Jó é exatamente o que acontece na sua vida, foi exatamente o que aconteceu na vida de José. Tanto o tempo ruim como o tempo bom. O tempo bom vem para te dar gordura. E é exatamente a visão que Faraó teve. Havia um tempo de boas colheitas, havia um tempo de vacas gordas, havia um tempo de milho bom. E quando veio o tempo mau e a vaca magra comia a vaca gorda e o milho mirrado comia o milho bom, é um significado de que os tempos de abundância devem ser sustento para os tempos de dificuldade. Passar por um tempo bom deve ser um argumento na sua mente, no seu coração, dizendo para você: o mesmo Deus que me deu o tempo bom me permitiu passar no tempo ruim. Mas se eu estou no tempo ruim, é porque Deus tem um propósito na minha vida, e lembrando do tempo bom, eu vou permanecer firme no tempo ruim, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero te encorajar hoje a ser provado e aprovado no Senhor. Eu quero que você pare de chorar, de murmurar, de reclamar pelos tempos de vaca magra que talvez estejam sobre a tua vida, e aproveite essa oportunidade para envergonhar Satanás com o teu testemunho, com a tua vida, com o teu coração, com a tua história, e honre o nome do Todo-Poderoso. Mas sabe, fechando essa história, uma coisa que me chama a atenção é que José era um sonhador. A história de José começa como um garoto que sonha. Um garoto que diz para os seus irmãos que ele seria grande. Que diz para os seus pais que ele seria grande. Mas então, parece que os sonhos de José começam a desmoronar quando ele vai para o Egito. Ser escravo, primeiro na casa de Potifar, depois injustamente na cadeia. E da cadeia, José não conseguia vislumbrar nada na sua vida senão a sua cova, a sua morte.
Não havia lugar mais baixo depois daquela cadeia imunda, suja, indigna, aonde ele foi parar, mesmo sendo fiel. E de repente surge na cadeia 2 homens, um copeiro e um padeiro, ambos com seus sonhos. José, o sonhador, que não vive o seu sonho, que não vê o seu sonho chegar, que não vê o seu sonho se realizar, vai servir a quem está sonhando. Sabe, José tem que servir a pessoas enquanto vive o seu pior momento. No pior momento de José, ele não está ali reclamando, ele não está não se importando, ele não está fazendo pouco caso para o que está acontecendo na vida dos outros, mas mesmo no seu momento de dor, José está servindo ao sonho de outros. E então, quando o copeiro chama José e leva José até Faraó, para interpretar agora o sonho do rei, do homem mais importante do mundo antigo naquele momento, eu fico imaginando como é que fica a cabeça de José. Porque Faraó diz assim para José: é você então que interpreta sonhos, né? Talvez José possa ter pensado: se eu interpretar o sonho de Faraó, eu posso me dar bem. Mas uma coisa que eu entendo nos momentos de provação da nossa vida, um longo momento de provação de José, é que aquilo trabalhou o coração daquele homem. O que podia vir de pior? O que podia haver de pior, depois de tudo que eu já passei? Ser separado dos meus pais, talvez a dor mais profunda, traído pelos meus irmãos, traído pelo meu Senhor, esquecido por um amigo que eu ajudei dentro da prisão. O máximo que Faraó pode me fazer é me matar, porque eu vou servir ao sonho desse homem. Então, José não pensa isso, José não faz isso. José olha para Faraó e fala assim: não está em minha interpretação, mas pertence ao Senhor. Sabe o que José faz aqui? Ele não rouba a glória de Deus, mas ele glorifica Deus. Quem pode fazer isso por você é o Senhor. E então ele interpreta o sonho, ele serve mais uma vez ao sonho dos outros. E é quando Deus começa a restaurar toda a sua sorte, quer fazer toda a sua vida, porque Deus dá uma revelação para José, e Deus fala para José assim, José diz para ele que ele precisa de um homem bom, um homem sábio, um homem inteligente para administrar todo o Egito, para fazer com que no tempo de vacas gordas haja mantimento e se guarde mantimento, para que esse mantimento seja consumido no tempo das vacas magras. Manda ele arrumar um cara bom. E José fala para ele: você precisa de um cara bom, você precisa de um homem inteligente e sábio. Quando José fala de um homem bom, inteligente, de um homem sábio, Deus faz com que aquela voz de José, na verdade, fosse nada mais, nada menos do que a descrição dele mesmo. E Faraó olha para aquele homem e fala: esse homem é você. Você é esse homem. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida: quem serve ao reino é servido pelo reino. José, naquele dia, sai da cadeia e vai para governador. Isso me faz lembrar um momento lá no início da sua vida. Um dia ele sai de casa como Senhor, como o filho preferido de Jacó, com o seu manto especial, com a sua roupa que seu pai havia lhe dado. Ele sai de casa como Senhor e termina como escravo. Mas naquele dia o Senhor restaurou. Ele saiu de casa ou da cadeia como um escravo e foi dormir como o homem mais importante, somente antes dele, Faraó. Então, querido, os momentos difíceis da sua vida são para o teu crescimento. Então não seja um tempo de murmuração, de reclamação, de desistir de nada, mas tenha coragem, sirva com excelência, faça o melhor, mesmo nos momentos de vaca magra. Permaneça fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor há de honrar a tua vida. Não roube a glória dele quando você tiver a oportunidade de crescer, mas entenda e reconheça e declara que toda a glória pertence ao Senhor. Não queira ir para lugar nenhum que te ofereçam onde Deus não esteja, mas vá somente onde Deus está. Esteja apenas onde Deus está. Ande apenas onde Deus anda. E ainda que demore, e ainda que tarde, não falhará. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Eu oro por você. Que Deus abençoe. Nos vemos na próxima semana aqui, no programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero
te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.